Boa noite! Daqui Lilian da LCA Consultoria e Treinamento e venho hoje para mais um programa nosso, a LCA Responde. O que nós vamos debater hoje? Qual é o momento certo para a gente solicitar desligamento de uma empresa? Então, o que nós vamos fazer agora? Registrar o nosso tema de hoje. Deixa eu só copiar aqui o momento certo. Qual o momento certo para pedir a conta? Você sabe me dizer? Publiquei aqui qual o momento certo para a gente pedir a conta. E enquanto as pessoas vão chegando com o convite seu, tem um botãozinho aqui, ó, do lado direito. Você vai clicar e vai chamar os amigos pra gente falar, olha, você sabe responder qual é o momento certo de pedir a conta? Não sabe? Então vem comigo. A Lilian da LCA vai conversar com a gente qual é o momento certo de pedir a conta. Bora lá convidar os amigos para esse momento? Como diz um amigo meu, desce o dedo convidando as pessoas para essa live. Se você não pode convidar, o que eu posso te dizer? Tá perdendo a oportunidade. Já convidei várias pessoas aqui. Tô esperando você também chamar mais pessoas para esse momento. Qual é o momento certo de pedir a conta? Será que você já viveu situações do tipo pediu a conta e depois se arrependeu? Se arrependeu porque o lugar que você foi nem era tão bom comparado ao lugar que você estava? Será que você já se arrependeu porque o prometido do novo local de trabalho não foi cumprido? Por que será que você se decepcionou com um possível pedido de desligamento? Fique aqui porque nós vamos conversar sobre isso. Qual é a melhor estratégia para pedir a conta? Já chamou seus amigos? Estou aqui esperando para a gente ter um debate caloroso, combinado? Para a gente falar disso, quero contar rapidamente da minha história para você. Eu separei alguns números para compartilhar aqui, para te dizer o porquê que eu tô falando com você sobre isso. Eu comecei a trabalhar em 95, registrado. Então, assim, trabalhar dando aula desde os meus 15 anos de idade. Mas registrado em carteira, isso foi em 95, quando eu tinha 18 anos. De lá pra cá, então, soma aí 26 anos trabalhando, certo? Sendo que os últimos 4 aqui na LCA, então não é registro em carteira. Desses 26 anos, 24, tô olhando aqui na minha cola, 24 é trabalhando na área de RH. Dentro desse período, eu trabalhei em 27 empresas. Talvez nesse momento você esteja fazendo uma conta do tipo, Lília, você não para nenhum ano em cada lugar, como assim? Se eu tenho 26 anos trabalhando e 27 empresas, o que a gente soma? Que tem empresas que eu fiquei pouquíssimo tempo, exatamente, pouquíssimo tempo. E isso é o que eu quero contar para vocês, as decepções que eu tive, por que essas decepções. Quem ficar aqui na live com a gente, lá no final eu vou compartilhar um presente. Então fique aqui porque a gente vai dar presente no final da live. Quando eu falo para vocês de várias empresas que eu trabalhei, quase todas você acompanha na minha apresentação no LinkedIn. Lá tem o meu histórico profissional e quase todas estão lá. Por que quase todas? Porque algumas eu não tenho muita alegria em compartilhar qual foi a minha vivência. Então, resguardando o nome das empresas que eu não tenho alegria em compartilhar como foi, eu vou dizer quais foram os desafios que eu vivi, desejando que você absorva essa informação e possa comparar. Eu tenho isso, a Lília deu trombada aqui, sinal de alerta. Não é porque para mim deu errado, deu ruim, que para você vai ser a mesma coisa. Mas fica um sinal de alerta para você ter mais atenção. Eu me lembro que a primeira troca que eu fiz, pedir a conta de um local para ir para outro e me decepcionei, tinha o seguinte contexto. Eu era estagiária em uma consultoria de RH
e estava indo muito bem, obrigado. Detalhe, nessa empresa onde eu era estagiária, era na lei antiga, porque eu sou a estagiária raiz. Talvez você esteja aí me ouvindo e você seja o estagiário Nutella. Lilia, o que você quer dizer com isso? Que a lei de estagiário em 97, quando eu era estagiária, não tinha a estrutura que se tem hoje. Então eu trabalhava 8 horas diárias, a lei hoje fala para trabalhar 6 horas diárias. Não, eu na época não tinha direito como férias, 13º, nada disso, né? Quem é estagiário hoje já tem essa vantagem. Então é isso que eu falo, eu era uma estagiária raiz, não uma estagiária Nutella. Claro, respeitando todos os que estão estagiando hoje e parabenizando por viverem num momento onde a lei é mais justa. Combinado? Então eu era estagiária em 97 numa agência de emprego, trabalhava 8 horas por dia, já estava muito segura, já tinha uns 8 meses estagiando, não mais, já tinha mais de um ano estagiando, eu estava segura de condução de processos seletivos e uma outra consultoria de emprego, acompanhando o meu trabalho, me aborda, convida para participar de um processo seletivo. Eu participo toda pompona, me achando a última bolacha recheada do pacote. Detalhe, a última bolacha recheada é a mais quebrada. Fica a dica de quem já passou por isso. E aí eu participei do processo seletivo, muito entusiasmada. E naquele instante, eu estava com 20 e poucos anos, 20, 21, agarrada em status. Então eu era... O que pesou para mim numa troca? Eu era estagiária e estava sendo convidada para assumir um cargo efetivo como selecionadora. Eu ganhava, eu não me lembro valores exatos, mas eu ia ganhar quase que o dobro, né, na diferença entre estágio e CLT. Quase que o dobro, somando os benefícios que teria, transporte, refeição, então não só o salário, mas somando o pacote todo eu ia ganhar quase que o dobro. Falei, uau! Eu ainda era estudante de psicologia e aquilo cresceu aos meus olhos, eu dizendo, eu nem formada estou e já serei contratada como selecionadora. Essa informação me subiu à cabeça naquele momento. E com pouquíssima reflexão de quem é essa outra empresa, missão, visão, valores, pesquisar sobre a empresa, isso nem se passava pela minha cabeça na época. Troquei. Pedi a conta, essa agência de emprego ficou muito triste com o meu pedido de desligamento. Eu me lembro que o dono falou assim, você vai se arrepender. E eu bati no peito e falei, não, tô indo muito segura. Com o coração apertado, porque era uma pessoa que tinha me desenvolvido, era uma pessoa que estava apostando em mim. Ele falou, eu não posso te efetivar agora, mas se você esperar eu te efetivo. E eu não quis esperar. E aí eu fui e nessa outra consultoria, registrada como selecionadora, fiquei acho que 4 ou 5 meses e fui demitida. Por que eu fui demitida? Porque eu não coloquei todas as informações numa balança para valer a pena. Então, veja o que eu vou compartilhar agora com você. Papel e caneta na mão e anote. Porque talvez você esteja vivendo exatamente esse momento de uma possível troca e você não sabe se é o momento de trocar ou não. Hoje, com 44 anos de idade que tenho, com todos os tropeços que vivi e que me proporcionaram uma maturidade diferente, eu compartilho com você. O local onde você está, o que ele te proporciona? Aprendizagem? Um plano de carreira? Benefícios que te atendem à sua necessidade? Um salário compatível com as suas responsabilidades? Veja, eu não estou comparando o seu salário com o mercado. Isso é um outro nível. Eu estou falando o seu salário com as suas responsabilidades. É compatível? Você se realiza nesse local? O ambiente de trabalho é agradável? Na época, eu poderia dizer sim para quase tudo isso. Plano de carreira teria nessa consultoria que eu estava como estagiária, mas eu deveria esperar mais uns 8 meses para ser efetivada.
E esse tempo eu não quis esperar, falei, não, eu vou embora. E aí o outro local, o que eu deveria ter pesquisado e que eu não me atentei, porque era uma outra época, somado com a minha fome de crescer. Então a fome de crescer, ela é importante, ela nos impulsiona para frente, mas com medida, né? No meu caso, na época, era uma fome exagerada. Então, essa outra empresa, quantos clientes tem? Eu ia trabalhar como selecionadora, eu poderia ter perguntado quantas vagas por mês tem para eu ter noção do ritmo de trabalho. Não fiz essa pergunta. Perguntar também se a empresa... Perguntar não, pesquisar se a empresa estava devendo no mercado. Os impostos, está pagando em dia, não está. Essa pesquisa nos dias atuais é plenamente possível de realizar. Não fiz. E aí, depois eu descobri que a empresa estava devendo muitos impostos. Então, era incoerente, né, pensar que ela ia me pagar a mais, só que ela estava devendo no mercado. Qual é a imagem que a empresa tem? Na época, isso em 99, quando eu fiz a troca, não tinha muita pesquisa na internet, mas hoje tem. Você digita, por exemplo, LCA Consultoria e Treinamento, você digita no Google, você tem uma pesquisa de tudo que a empresa faz, como ela faz, e você consegue trazer assim, poxa, isso aqui vale a pena, isso não vale, ponderar uma possível troca. Então, quando você falar assim, vou pedir a conta, ponha na ponta do lápis tudo que você vai perder. Então, tudo que você tem na empresa atual, você vai perder. E tudo que você vai ganhar na empresa que possivelmente vai te contratar. Coloca na balança tudo isso para saber se vale a pena. Quais outras trocas que eu já fiz e que me arrependi? Muito voltado, uma outra situação muito voltado para relacionamento com o gestor da área. Então, eu tinha uma relação com o gestor, o meu chefe, vamos colocar o português claro, meu chefe, bem tumultuada. Eu tinha um desejo enorme de realizar vários projetos, tá? E o gestor da área segurava muita coisa. Não, esse não é o momento, espera. Não, esse não é o momento, espera. E aquilo ia me sufocando. Será que você já viveu isso também? Coloque aqui nos comentários se você já teve algum conflito com o seu chefe. E isso talvez esteja ali te impulsionando para pedir a conta. Você fala assim, eu não aguento mais isso, eu vou pedir a conta. Será que é o momento certo de você pedir a conta? Vou te contar a minha experiência. Então, eu tinha um relacionamento de diferentes ideias. Eu queria acelerar muitos projetos e ele, mais comparado a mim, mais pé no chão, dizendo, esse não é o momento, avalia isso, avalia aquilo. Naquele instante, o que eu conseguia enxergar era, esse chefe não quer crescer, porque tem um monte de coisa que dá pra gente fazer, mas ele não acelera. Hoje eu digo pra vocês, você já deve ter assistido outras lives minhas e a gente fala muito de Profile. O que é o Profile? É um mapeamento comportamental. Então, hoje eu te digo, eu estava apresentando o comportamento do executor. Se você já fez o Profile, você sabe do que estou falando. E o meu chefe na época tinha o perfil de planejador, né? O perfil predominante de planejador. E isso conflitava de que forma? Nós tínhamos visões diferentes sobre um único assunto. O meu perfil de quem sai executando com pouco planejamento e o meu chefe de quem planeja muito, mas muito, para depois executar. Você percebe bem diferente um do outro? Está tudo bem estar diferente, desde que a gente tenha um consenso, entenda as diferenças. Na época eu não valorizava isso. Não tinha essa visão clara. O que aconteceu? Eu pedi a conta. Pedi a conta, fui para, assim, enviei o meu currículo para outras empresas, comecei a participar de processo seletivo, pedi a conta. Na outra empresa, o que aconteceu? Um conflito muito semelhante. O meu perfil predominante é executora comunicadora quando a gente vê o resultado do Profile. Lili, traduz! Claro, vem comigo. O que significa executora comunicadora? É aquela pessoa meio que trator, sabe? Que sabe
Vamos fazer! Então, se alguém falar pra mim assim, Lília, tem um projeto novo, eu já tô dizendo como que esse projeto vai acontecer, o que a gente vai ter que... Eu já tô executando. O perfil... E conversando, falando pelos cotovelos. Talvez você já tenha percebido isso. O perfil planejador, ele está assim... Vou pegar um exemplo. Vamos fazer um bolo de chocolate? O perfil executor, que sou eu já tô abrindo armário, pegando açúcar, chocolate, leite e já quero misturar tudo. Você falou e eu já tô executando. O perfil planejador, neste contexto de bolo de chocolate, ele está assim: quem vai comer? Quantas pessoas vão comer? Qual é o horário que vai comer? Será que é o sabor predileto dessas pessoas convidadas? Você percebe? O perfil planejador, ele já tá pensando, ele tem uma outra visão da coisa. E tá tudo bem. Quando eu entro nessa outra empresa e novamente isso se repete, naquele momento, isso foi em 2000, eu era recém-formada em psicologia, eu me sentia perseguida. Talvez você já tenha tido esse sentimento, algo do tipo, poxa, mas eu sou tão azarada, tão sem sorte, deixei um trabalho, fui para outro, mas fui iludida de novo um chefe que me enche o saco, de novo um chefe que me persegue. Essa era a minha fala naquele momento. Hoje eu olho e falo, o problema não era o chefe no perfil planejador, o problema era eu. Por quê? Quando a gente se autoconhece muito bem, a gente sabe expor o nosso valor. Então, se eu tô conversando com alguém que tem o perfil planejador, como é que eu, Lilian, vou colocar o meu objetivo? Se eu sei que quem tá me ouvindo valoriza planejamento e eu tenho no meu perfil executora comunicadora, também é um ponto forte meu, eu vou me comunicar alinhado com os valores do outro. Qual é o valor do outro? Planejamento. Então, olha, eu quero continuando o exemplo, bolo de chocolate. Olha, eu quero fazer um bolo de chocolate, tantas pessoas vão comer, preciso de tantos ingredientes. Quando você mostra um planejamento para quem valoriza isso, ele embarca na sua. E aí deixa de ser aquela situação de cabo de guerra. Um puxando de um lado, outro puxando do outro, e um conflito crescendo ali. O que vai valer muito mais a pena é se colocar no lugar do outro, entender o que o outro está querendo. Isso faz muita diferença quando a gente fala, é o momento de pedir a conta? Faça essa avaliação. Lembrando, no final da live tem presente, fica aqui comigo. Quando a gente fala de se colocar no lugar do outro, de entender, será que o outro que é chato ou eu que sou chata? Já parou para fazer essa reflexão? Eu já pedi a conta dizendo, o meu chefe, o outro é um chato. Ele não me entende, ele não me valoriza. Até que ponto ele não me valoriza? Até que ponto ele tem apenas um olhar diferente do meu? Aí valia muito a pena esse processo de autoconhecimento, entender o que para mim é muito importante, e aí o Profiler faz muita diferença nisso, o que para o outro é muito importante. E quando a gente faz uma troca, né? Faz muita diferença. Quer verificar como isso acontece? Saindo do campo de trabalho, vamos para o campo pessoal? Você aí do outro lado provavelmente já ouviu a seguinte frase, né? Você só vai entender quando você for pai, quando você for mãe. Já ouviu essa frase? O que esse pai, o que essa mãe está compartilhando nesse momento? Num primeiro instante parece que está rogando praga. Mas não é nada disso. Longe de jogar praga. Num tom talvez um pouco áspero, né? O objetivo é te dizer, você tem necessidades diferentes da minha necessidade. Eu, enquanto mãe, ou eu, enquanto pai, eu olho para mim e para você, responsabilidade em dobro. Isso é muito parecido com o gestor de equipe. Ele olha para aquilo que ele vai enfrentar de um diretor. Então vamos imaginar, diretor, gerente, analista. Bem simples, né? Tem mais níveis, mas aqui eu tô colocando bem simples para o nosso bate-papo. Diretor, gerente, analista.
O gerente, ele olha para cima e ele fala, o que o diretor espera da minha equipe? Ele tem que olhar o que o diretor espera dele, o que o diretor espera da equipe, ele mais todos os analistas. Então o gerente, ele haverá momentos em que ele vai te dizer, agora não, espera mais um pouco, nós vamos te valorizar mais num outro contexto. Ele vai te colocando a par. Se você tem uma fome como eu tinha, provavelmente você vai falar assim, vamos, tem como eu acelerar tudo isso? Tem como ser para ontem tudo isso? Eu te convido a refletir. Se coloca no lugar do gerente. Todos os desafios que ele está enfrentando. Ele, enquanto gerente, pessoa que também quer ser valorizado. Ele, enquanto responsável por um time. Olha quanta coisa ele tem que pontuar. Por isso que eu comparei com a fala de pai e fala de mãe. Você só vai entender quando você for pai. Você só vai entender quando você for mãe. Você provavelmente só vai entender quando for gerente, quando estiver no cargo acima. Faz sentido isso para você? Troque de posição para você entender o porquê de olhares diferentes. E isso é muito relevante na decisão. Será que é hora de eu pedir a conta? Quando você se coloca no lugar do outro e entende os desafios que ele está administrando, né? Você fala, entendi, dá para eu esperar mais um pouco. Ou não, ou talvez você fale assim, não, já esperei tempo demais, agora é hora de eu me reorganizar e fazer diferente. Você decide qual é o momento que você vai dizer, agora eu vou pedir a conta. De uma forma geral, qual é o momento de você pedir a conta? Se você fala assim, vou pedir, vamos estruturar isso, vamos planejar isso. Primeira coisa que você vai olhar, o seu currículo. Como está o seu currículo? Será que ele é competitivo no mercado? Então, eu compartilhei até o presente momento tudo que você vai considerar se é o momento de você pedir a conta. Se colocar no lugar do outro, entender os valores da empresa, se são os mesmos que os seus valores, beleza? Até aí você tem ferramentas para uma decisão. Agora você chegou na decisão, onde provavelmente você vai dizer, vou pedir a conta. Qual é o próximo passo? Planejamento. Combinado? Lembrando que no final da live tem presente, então fica até o final para você possivelmente ser o ganhador desse presente. Quando você toma a decisão, papel e caneta na mão e anote informações valiosas para esse momento. Seu currículo, ele é competitivo? A palavra currículo, nesse momento, eu quero dizer, teu histórico profissional, ele é competitivo? Tua formação acadêmica alinhada com o teu histórico profissional. Teu histórico profissional, ele mostra crescimento, ele encanta um possível leitor. Suas conquistas, imagina que você está no momento da entrevista de emprego, você tem conquistas que você vai dizer, uau, eu fiz A, B, C, D. Você vai encantar o selecionador? Se você tem muita segurança para tudo isso, ótimo, é o momento de você reforçar o seu LinkedIn, porque se você é atento, seu LinkedIn sempre esteve ativo. Sempre é sempre. Fica a dica, se você tem o seu LinkedIn no perfil cemitério, ou seja, tá lá só com o teu histórico profissional e você não conversa com suas conexões, corre fazer isso independente de você estar trabalhando. Combinado? Isso é manutenção preventiva para a tua carreira. Do mesmo jeito que você cuida do teu carro na manutenção preventiva, trocando pneu, trocando óleo, água, isso que você vai fazer na tua carreira, manutenção preventiva, alimentando frequentemente o seu perfil no LinkedIn. Então aí você vai cutucar conexões estratégicas, isso na LCA nós ensinamos muito bem, como se posicionar frente a conexões estratégicas, ou seja, quem é contratante. A gente te ensina a mapear quem são as pessoas contratantes, RHs, empresários ou pessoas que estão no nível acima de você. Você é um engenheiro, ele é gerente de uma engenharia de desenvolvimento, engenharia de produto, enfim. Pessoas que têm tomada de decisão. É com essas pessoas que você vai se conectar de forma estratégica. Você vai mensurar o quanto que está a sua avaliação no mercado. Foi chamado para entrevista rapidamente?
Volta lá no começo da live quando eu falo assim, avalie se o que você vai trocar vai valer a pena. Não troque 6 por meia dúzia. Não faça isso não. Já fiz isso e me estrepei bonito. Eu desejo que a sua troca seja no mínimo. Você tá no 5 e você vai pro 7. Se você tem esses degraus acima, tá valendo muito a pena. Se não, se você vai trocar meia dúzia por 6, eu não vejo vantagem. E se você quiser conversar comigo, estou à sua disposição para pontuar as diferenças e você me colocar o seu olhar, o seu ponto de vista. Lília, então eu não troco? Você vai pontuar quais são os seus valores, a sua relevância. E aí a gente chega num consenso. Eu tô aqui para te apoiar na decisão que faz mais sentido para você. Você mensurou o seu currículo, mensurou o seu LinkedIn, seu posicionamento na entrevista, você tá seguro? A hora que perguntarem por que você quer sair dessa empresa, você tá seguro para responder isso? Ou você vai queimar o seu filme falando mal da empresa atual? Lembre-se, o selecionador, eu e todas as pessoas que eu confio, a gente não olha só a sua resposta verbal. A gente está fazendo uma leitura do geral. O nosso rosto é um outdoor de sentimentos. Então eu posso te dizer assim, eu quero sair dessa empresa porque quero crescer. O que eu estou expressando aqui? Sentimentos que estão conturbados. Agora, se eu falo sorrindo ao mesmo tempo, aí é diferente, eu estou mais harmoniosa com a minha fala. Será que a tua fala está harmoniosa? Eu estou dizendo a tua fala verbal e a tua fala não verbal. Ela está conversando de maneira harmônica? Se não estiver, fica a dica do porquê que você está sendo reprovado em entrevistas de emprego. E a gente pode te ajudar nisso. Então, agora, para a gente ir concluindo, o que eu quero fazer com você? Você anotou no começo da live informações importantes, missão, visão, valores, pesquisar a empresa, como ela é conhecida no mercado, converse com quem trabalha na empresa, faça uma avaliação se você vai trocar 6 por meia dúzia. A empresa atual, se você está se queixando de algo, avalie se essa queixa é possível você mudar algo no seu comportamento, ou se é realmente do outro. Eu vivi situações onde o problema era meu. Eu não estava enxergando, mas o problema era meu. A forma como eu me comunicava era com um tom de aspereza. Então não adiantava eu mudar de emprego. Era a minha comunicação que tinha que mudar. Eu continuei tendo o mesmo conflito. Então avalia, será que não é o seu comportamento? E para isso a gente indica o Profile, para você ter um mapeamento comportamental do que você pode avançar um pouco mais. Vai fazer a troca? Então eu desejo que você faça uma avaliação do quanto que o teu currículo é competitivo. Antes de ir para o mercado distribuindo o teu currículo, faça uma análise. Talvez um ou outro ponto você precise ajustar antes de disparar o seu currículo. Não queime a largada. Combinado dessa forma? Espero ter realmente desejado, que você realmente tenha anotado todas essas informações para avaliar uma boa troca. E eu prometi um presente, certo? O meu presente é o seguinte, nós vamos dar uma sessão virtual com duração de 50 minutos para você que está pensando, será que é o momento de eu trocar de emprego? Estou indeciso, estou indecisa. Se eu conversar com alguém da LCA vai fazer muita diferença. Então você, quem digitar primeiro, eu quero, ganha a sessão virtual com 50 minutos de duração, onde a gente vai disponibilizar todas as nossas ferramentas de diagnóstico. Dou-lhe uma, dou-lhe duas! Quem vai escrever eu quero vai ganhar essa assessoria de 50 minutos virtual. Estou esperando, vejo algumas pessoas presentes. Quem vai aqui colocar para nós? Vamos esperar. A equipe da LCA está aqui esperando aparecer. A primeira pessoa que colocou foi Val Baltieri. Parabéns! Então você colocou. A Mariana também colocou aqui, eu quero. Vamos atender essas pessoas. Eu agradeço imensamente. Vai no inbox, escreve lá o número do seu telefone,
que a gente vai te ligar amanhã. Hoje a gente vai descansar. Amanhã, dia 6/7, nós vamos ligar para você e combinar essa assessoria. 50 minutos virtual, disponibilizando todas as ferramentas de diagnóstico para uma tomada de decisão sensata, onde você vai falar: vou pedir a conta aqui, usando essa e essa e essa técnica, vou me preparar aqui. Enfim, você vai ter um planejamento para uma decisão segura, assertiva e de muito sucesso. Beijo, eu vou ficando por aqui. Nos acompanhe que tem mais novidades por aí. Que novidade? Vai acompanhando a nossa timeline com os nossos posts que a gente vai contando aos poucos. Beleza? Desejo uma excelente semana. Tem feriado essa semana. Quem for sair no feriado, se cuida. Usa máscara, álcool gel. Se cuida, pelo amor de Deus. Curta o feriado, mas com muito, muito, muito juízo, mantendo o máximo possível de distanciamento social. Beleza? Beijo!